Olá, boa noite a todos. Esse fato aconteceu com meu marido e irei contá-lo como ele me contou. O meu marido é natural de Bagé, no Rio Grande do Sul, e foi criado no interior até os 13 anos. No final dos anos 80 e meados de 90, aquela região era só mato, existindo poucas casas e sempre distante uma das outras. Quando meu marido tinha uns 9 ou 10 anos, foi solicitado ao seu pai que comparecesse em uma viagem de Porto Alegre a Minas Gerais, pois ele era caminhoneiro e a viagem duraria semanas. E como era inverno e bem no meio do ano, a minha sogra decidiu ficar em casa, ao invés de ir para a casa do avô do meu marido em Bagé, o que era comum quando meu sogro tinha que viajar. E de acordo com meu marido e minha sogra, a casa deles era no município de Coronel Linhares, literalmente no meio do nada. Um lugar cercado pelo mato e por um córrego e pela linha do trem que passava bem na frente. E na terceira ou quarta noite que o meu sogro estava fora de casa, a minha sogra botou os garotos para dormir, incluindo meu marido, e ela também foi se deitar. Conferiu se estava tudo bem fechado, apagou o lampião e foi dormir. Isso entre as 8h30 e 9 horas da noite, pois não se tinha muito o que fazer no inverno do Rio Grande do Sul, no meio do mato e sem luz e com 3 filhos. A única opção era dormir cedo, e de madrugada eles não sabem dizer o horário certo. O meu marido acordou com o meu cunhado chorando, e como ele era o irmão mais velho, ele sempre tinha que resolver os problemas dos outros 2 irmãos. Mas o irmão estava muito apavorado, escondido nas cobertas e chorando bem baixinho. O meu marido levantou e foi ver o que estava acontecendo. Ele sacudiu o irmão para ver se ele não estava machucado ou sonhando, e nisso ele ouviu um rosnado. Aquele rosnado vinha da janela que ficava bem acima da cama do seu irmão, e na hora o meu marido deu um pulo para trás, puxando seu irmão da cama com cobertor e tudo. E nisso, o outro irmão, o caçula, ele acordou e gritou pela minha sogra. Em segundos, ela apareceu no quarto e deu de cara com os 3 encostados na parede oposta da janela. E quando ela foi ver o que eles estavam olhando, ela tomou um susto com a sombra de alguma coisa na janela. Dava para ver que tinha alguém na rua, mas não dava para ver quem era. E com medo de ser algum andarilho ou ladrão, ela gritou pelo nome do meu sogro para fazer de conta que ele estava em casa. E ela disse: "Fulano, corre aqui com a arma que tem um vagabundo rondando a casa." E quando ela parou de gritar, uma coisa, como diz o meu marido, se atirou contra a janela. E aquilo fez um estrondo tão alto, mas como a casa era boa e bem reforçada, não foi possível a criatura entrar em casa. Ele foi correndo meio abaixado com medo, e quando voltou, a coisa tinha aparentemente saído de volta da janela. E depois de uns 5 minutos de silêncio, a criatura forçou a porta da cozinha, e nisso a minha sogra correu até lá, seguida dos filhos, e na hora ela pegou uma machadinha que ficava do lado do fogão a lenha, e disse para os guris pegarem as facas do meu sogro dentro da maleta de pescaria. O meu marido ficou com um lampião em uma mão e uma faca na outra, esperando a criatura invadir a casa, mas nada mais aconteceu. Eles ficaram na espera por mais de 1 hora, ouvindo passos em volta da casa. E quando deu quase 2 horas de espera e o silêncio tomava conta da rua, a minha sogra resolveu levá-los para o quarto novamente, achando que não tinha mais nada. Ela deitou o caçula na cama e foi arrumar a cama do outro filho, a qual estava bagunçada.
E nisso, o meu marido resolveu olhar pelas frestas de persiana externa da janela e viu um cachorro preto enorme sentado bem debaixo da janela. Ele chamou a minha sogra para olhar e quando os dois chegaram perto do vidro, o bicho pulou na janela, dando para ver que ele possuía os olhos vermelhos como se estivessem acesos. A criatura pulou na janela e só rosnou para eles. E depois, o barulho sumiu completamente. Eles ficaram acordados até o dia amanhecer e com medo de sair para a rua, a minha sogra só abriu a porta da cozinha perto do meio-dia. E quando eles saíram de casa, não tinha marca de nada, absolutamente nada. Sem marcas no chão, na janela e nem na porta da cozinha. O meu marido fez sinal com um espelho para um trator que estava longe e que era da estância mais próxima. O tratorista veio e soube do que aconteceu. Ele disse que isso já tinha acontecido em volta da casa dos peões, mas há muitos anos. E que iria falar com o patrão dele para mandar um empregado ficar de guarda na casa da minha sogra até o meu sogro retornar. Então naquele dia, apareceu um bode no terreiro e quando meu marido foi chamar a minha sogra para ver aquilo, o bode já não estava mais lá. E sim, um guri que tinha aproximadamente 16 anos. Ele era bem branco dos olhos azuis. Ele ficou vigiando a casa por várias noites. Mas o mais bizarro era que o meu marido escutava um bode berrando toda a noite. Até que certa noite, ele ouviu como se várias pessoas conversassem do lado de fora. E quando ele olhou pelas frestas da janela, eram 3 bodes conversando entre si. Mas logo se calaram quando perceberam a presença do meu marido. E ele, apavorado, chamou a sua mãe. Mas quando ela olhou lá fora, só havia o garoto mesmo. E no dia seguinte, o tratorista trouxe um rapaz e apresentou ele à minha sogra. E disse que não mandou ele antes porque o patrão não havia o liberado. A minha sogra ficou sem entender nada e perguntou quem era o garoto que estava fazendo a vigilância da casa nas outras noites. O tratorista falou que não fazia a menor ideia. Até mesmo pela descrição que a minha mãe deu do outro garoto, ninguém o tinha visto por lá antes. O rapaz enviado pelo tratorista ficou fazendo a vigilância da casa durante as noites. Mas a partir desse dia, nada mais aconteceu. Exceto que ele relatou que em algumas noites ele ouvia um bode berrando ao longe. E quando ele olhava, dava a impressão que era um garoto. Bem, o meu marido ainda sonha com um cachorro e aquele bode falante até os dias de hoje. E quando isso acontece, ele tem uns espasmos e ele acorda e diz que teve a sensação de estar preso na cama sem poder se mexer. A minha sogra também relata isso. Boa noite. Olá, Fael, boa noite. Eu me chamo Rogério, tenho 17 anos e moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Hoje, eu trago 2 histórias sobrenaturais contadas a mim pela minha mãe. Esse primeiro fato ocorreu na década de 80, no bairro de Laranjeiras, na subida do Corcovado, no Rio de Janeiro. Nessa época, a minha mãe tinha os seus 9 anos de idade e o meu tio com 8. A minha tia ainda estava por vir, pois a minha avó estava grávida. Naquela mesma noite, todos tinham acabado de jantar, e como era de costume, o meu avô ligava o rádio
de modo que passasse algumas horas para que desse a hora de dormir. E quando todos se recolheram, a minha mãe, que ainda não tinha pego no sono, ela escutou um barulho fora de casa. E segundo ela, o barulho parecia que alguém estava revirando coisas pelo quintal. E logo depois, não demorou muito para o meu avô acordar também. E cauteloso, ele acordou a minha avó e disse para ninguém se levantar, pois havia algum ladrão rondando no quintal. E a minha mãe, mesmo que com medo, ela saiu da cama e foi ver o que o meu avô estava fazendo. E dentro de casa, o meu avô guardava um cabo de enxada que ele havia feito com tronco de goiabeira. E não tardou para ele intimidar o ladrão que estava rondando a casa. Mas antes de abrir a porta para intimidar o suposto ladrão, a minha mãe, curiosa, olhava pela fresta da janela do quarto que dava para o quintal. E nisso, ela correu gritando em direção ao meu avô, dizendo que havia um imenso cachorro lá fora. A minha mãe nos conta que era quase do tamanho de uma mula jovem, que nunca tinha visto um cachorro tão grande como aquele que rondava pelo quintal. E nisso, o meu avô resolveu não abrir a porta, pois mesmo com toda a valentia que tinha, ele ficou assustado com o tamanho daquele animal que eles nunca tinham visto naquela redondeza. A minha mãe contou que todo mundo ficou com muito medo e o animal não parava de rondar a casa, sempre emitindo um barulho ofegante como se tivesse muito cansado. E como meu avô não abriu a porta para encarar aquele animal horrível, ele teve uma ideia. Ele foi até a cozinha e encheu uma chaleira d'água e a colocou no fogão a lenha. E quando a água começou a ferver, o meu avô foi até a janela e esperou a criatura passar por debaixo dela. E foi nesse instante, quando o bicho passou embaixo da janela. O meu avô, cuidadosamente, ele abriu a janela e jogou toda a água fervente no lombo do animal. E em seguida logo deu um uivo misturado com relincho e saiu correndo em direção à porteira da moradia. E em seguida ele se embrenhou na mata e desapareceu. E por aquela noite, aquele animal enorme sumira daquele arredor. E mais tarde, todos os moradores da redondeza estavam desconfiados de um vizinho novo que havia se mudado para lá. E apesar de todo mundo gostar dele, ele possuía hábitos estranhos, que por ser muito magro, mesmo no calor muito forte, ele vestia várias camadas de roupas por cima do corpo para ficar com uma aparência de ser forte e saudável. Mas isso já é uma outra história de lobisomem que ficará para a próxima. Bem, mas esse outro relato quem me contou também foi a minha mãe, e nessa época ela já era mais velha. Esse fato ocorreu no interior do Rio de Janeiro, em uma cidade chamada Rio Bonito, precisamente próximo a Itaboraí. E segundo a minha mãe, existiam muitas histórias de pessoas que viravam bicho, literalmente, principalmente porco, jumento, cabrito e o mais conhecido lobisomem. Um belo dia, a minha mãe foi dormir com a minha tia no quarto, e o quarto delas ficava de frente para um corredor que atravessava a casa toda, e era iluminado por uma luz pequena e azulada, embaixo de uma imagem de Nossa Senhora, que era da minha avó. O quarto não tinha porta. A casa era de taipa e palha, bem rústico, na década de 80 e 90.
E como fazia muito calor naquele dia, elas foram dormir em redes e amarraram as cortinas para facilitar a entrada do ar no quarto. E a minha tia, a mais nova, foi dormir em cima e a minha mãe embaixo. E assim, cruzando as duas redes. Próximo a 1h30 da madrugada, a minha mãe escutou uma coisa mancando e gemendo na sala de casa. E essa coisa foi saindo da sala e indo em direção do corredor, andando, mancando e arrastando algo. A minha mãe começou a chamar a minha tia e pulou para dentro da rede dela, totalmente aterrorizada. A minha tia acordou atônita, sem entender nada, perguntando para minha mãe o que é que ela estava fazendo. E a minha mãe, afoita, ela dizia que tinha alguma coisa no corredor gemendo e se arrastando pela sala. E assim, a minha tia também começou a ouvir aqueles barulhos. E quando elas viraram o rosto em direção ao corredor, elas olharam e viram um ser enorme, em forma de homem e bode. E na verdade, ele estava se transformando. E estava enganchado com a mesinha de centro da sala. Elas olharam aterrorizadas e deram um grito que todos da casa escutaram. O ser percebeu que elas o observavam. Então, ele correu em direção à cozinha e conseguiu arrebentar um muro de taipa e fugiu para o matagal. E quando meu avô se levantou, ele logo pegou o facão que ele guardava embaixo da cama. Então, ele correu até a cozinha e lá ele viu um buraco na parede da cozinha e outro na parede da sala. Porém, observando melhor, ele percebeu que o buraco da sala estava escavado. Aquela criatura escavou o buraco da sala sem fazer nenhum barulho e começou a se transformar embaixo da mesinha de centro que ficava na sala. O meu avô, muito nervoso, ele ainda saiu para o quintal, procurou por aquela criatura, saiu até mesmo na rua, mas não encontrou nada. Bem, a minha mãe não ia mentir para mim, e ela não contava essa história para mais ninguém, pois poucos acreditavam, e ela não gostava de passar por mentirosa. Bem, Fael, nos interiores do nosso Brasil, tem muitas histórias e histórias mirabolantes. Uns contam a verdade e outros inventam. Mas é gostoso quando falta energia ou quando vamos por interior e acendemos a lamparina, vela ou fogueira. E os mais velhos contam essas histórias de suas aventuras e acontecimentos sobrenaturais. Bem, em breve eu trarei mais outros relatos para o canal. Espero que gostem. Boa noite. Até hoje, eu não tenho uma explicação lógica para o que aconteceu naquela noite. Eu raramente conto essa história para alguém, mas depois de ver todos os relatos que tem por aqui, eu resolvi contar essa história para vocês. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Ramon, tenho 56 anos e este fato ocorreu há 15 anos. Na época, morávamos em Balneário Pinhal, no Rio Grande do Sul. Era o mês de janeiro e os meus filhos estavam de férias e a minha esposa também tinha tirado férias do trabalho. Então,
Ela acabou levando a criançada para a praia, mas não a praia aqui da cidade. Eles foram para a praia de Ipanema, em Porto Alegre, e ficaram na casa da minha sogra, que mora por lá. Eu fiquei sozinho em casa. Eu estava na porta de casa, ajudando com as malas. E assim que ela saiu com as crianças em seu carro, eu olhei para o lado e reparei um cachorro sentado perto do portão da minha casa. O cão era grande e parecia um Doberman. Não é comum cães dessa raça soltos por aí. Ele me fitava a todo momento. Então, em passos lentos, eu fui andando até o portão pequeno da minha casa e logo entrei. O cão não me fez nada, mas achei aquilo muito estranho. E assim que entrei, olhei pela grade de cima do portão na direção do cão e ele havia desaparecido. Olhei por toda a rua, mas o cão desapareceu em questão de segundos. Eu fiquei até me perguntar se realmente havia um cão ali. Bem, voltei para dentro de casa e passei a tarde toda assistindo TV e logo a noite chegou. Eu estava no sofá da sala, comendo um sanduíche com refrigerante, vendo seriados de comédia na TV a cabo. Lá fora estava um desses brutas temporais de verão que inundam a cidade inteira. De tempo em tempo, um raio caía perto de casa, soltando aquele trovão ensurdecedor. Então, um raio caiu perto da minha casa, soltando aquele trovão assustador quase que no mesmo instante, e me deixando na mais completa escuridão. Bem, ótimo. Era tudo que eu precisava. Sozinho em casa, às 8h30 da noite, sem ninguém para conversar e sem TV para assistir. Eu simplesmente continuei comendo meu sanduíche. Eu tinha decidido ir procurar as velas depois do meu jantar. Um pouco antes de acabar de comer, a chuva parou tão inesperadamente como quando tinha começado. Só que eu podia ver alguns raios caindo um pouco longe, momentaneamente iluminando a casa sempre que rasgavam o céu. A casa mergulhou num silêncio absoluto. E depois de ter comido meu sanduíche, a preguiça bateu e eu decidi não ir procurar as velas naquele instante. Eu decidi deitar mais um pouco ainda no sofá e tirar um cochilo até a luz voltar. E lá eu dormi por um bom tempo. Então, acordei no meio da noite com a voz da minha esposa me chamando. E eu sentia um vento batendo em mim. Eu estranhei, pois a minha esposa não estava em casa e todas as janelas estavam fechadas. Eu olhei para o meu relógio de pulso e era 1h48 da madrugada. Eu estava com as costas completamente doídas e decidi que era melhor ir dormir na cama. Mas antes, eu ia ver de onde estava vindo o vento, pois talvez o temporal tivesse aberto ou quebrado alguma janela. Eu acabei encontrando a janela da cozinha aberta. Eu achei estranho, pois é uma janela difícil de abrir, e eu me lembrava de ter fechado ela quando começou a chover. Bem, mas como é uma dessas janelas basculantes de cozinha que não dá para ver ninguém passar, eu não me preocupei com aquilo e resolvi ir para a cama. Só que no que eu entrei na sala, novamente, eu ouço a voz da minha esposa. A voz vinha da porta da rua que fica para a área de frente da minha casa, antes do portão da rua. A voz dizia: "Amor, abre a porta. Precisamos conversar." Era quase a voz da minha esposa. Digamos que 98% era a voz dela. Mas tinha algo diferente na voz, algo que não se encaixava. Eu logo respondi: "Querida, você tem a chave, por que não entra?" Então, a voz parou. Logo então, eu ouvi um barulho vindo do andar de cima, onde ficavam os quartos.
Era alguma coisa pequena caindo no chão. Eu sou um pouco sensitivo. Eu já sabia que se tratava de algo paranormal. Talvez um espírito ruim querendo entrar na minha casa. Eu sou o tipo de pessoa que, antes de considerar a hipótese que possa ser realmente algo sobrenatural, eu penso em todas as explicações lógicas e possíveis em primeiro lugar. Então pensei que provavelmente o meu medo me fez imaginar aquela voz na minha cabeça e que deveria ter mais alguma janela aberta e que o vento havia derrubado algo. Mas logo após, eu ouvi algo que me gelou a alma. Eram passinhos de crianças correndo. E enquanto elas corriam, elas riam ao mesmo tempo. Eu fiquei quieto tentando ouvir mais alguma coisa, mas não ouvi mais nada. Os passinhos e as risadas haviam parado. Eu tentei me acalmar, me dizendo que talvez fosse um gato que tinha entrado pela janela da cozinha, ou através de alguma outra lá de cima, que talvez estivesse ainda aberta. Depois de um tempo sem ouvir nada, eu continuei andando na direção da escada, mas antes de chegar lá, eu ouvi aqueles passinhos novamente. Desta vez eu sabia que não era gato, pois um gato não andava daquele jeito. Eu fui até o interruptor na parede para ver se a luz havia voltado, mas nada, sem energia ainda. Eu fiquei parado, mas não cheguei a ouvir mais nenhum som novamente. Eu fui até a escada e comecei a subir ela bem devagar. Eu coloquei a minha cabeça na altura do piso do segundo andar e comecei a procurar o que quer que fosse que estava fazendo aquele barulho, mas eu não via nada. Eu estava subindo bem devagar para o segundo andar, prestando bastante atenção, olhando cada canto escuro para ver se via algo. E quando no andar de baixo veio um grito, feito nenhum outro grito que eu já tinha ouvido. Parecia um trem freando. Era agudo, estridente e muito alto. E quando eu ouvi aquilo, o meu coração quase pulou pela minha boca. E então eu saí correndo para o meu quarto. E quando eu saí da escada, eu fiz a curva na direção do meu quarto. Eu ouvi os passinhos e as risadas de criança lá dentro. Na hora eu virei para o outro lado e entrei no banheiro das crianças e me tranquei lá dentro. Uma coisa bem covarde de se fazer, mas eu não queria saber nem um pouco o que eram aqueles passinhos, as risadas, a voz e o que tinha dado aquele grito estridente no andar de baixo. Eu ainda estava pensando no que ia fazer, quando a porta do armário que tem embaixo da pia, ela abriu violentamente, como se alguém tivesse chutado ela por dentro. Eu abri a porta do banheiro, fechei ela atrás de mim e fiquei sem saber para onde ia correr. Eu podia ouvir o barulho lá dentro do banheiro, de alguma coisa pulando na pia. Então eu estava completamente apavorado. Resolvi descer correndo a escada e ir para o meu carro, para sair de casa e só voltar com a luz do dia. Mas quando eu pisei no primeiro degrau na escada, eu vi uma coisa parada lá embaixo, no pé da escada. Como tinha muita pouca luz vindo do lado de fora e não dava para ver direito o que era, então, de repente a energia voltou por uns 3 segundos e depois ela acabou de novo. E nesses 3 segundos, deu para ver um pouco o que era aquilo, ou o que parecia ser. Bem, era a minha esposa, ou bizarramente, algo tentando copiar ela. Ela estava mais alta, a sua pele parecia se desprender do seu corpo, os seus olhos eram negros, e ela estava parada, toda torta, de um jeito bem bizarro. E quando a luz voltou e apagou,
O meu olho desacostumou com o escuro. Eu já não conseguia ver mais nada agora. Eu não sabia se aquela criatura ainda estava lá embaixo, ou se ele tinha fugido para o outro lado, ou pior, se aquilo estava subindo a escada. Eu simplesmente me virei e corri no escuro para o quarto dos meus filhos e me tranquei lá dentro, prestando atenção para ver se ouvia algum som vindo de dentro do quarto, mas nada. O que quer que fosse que tinha lá fora, não tinha nenhum deles naquele quarto. Eu fiquei lá dentro até amanhecer, ouvindo aquela criatura perguntando onde eu estava, com a voz da minha esposa, correndo lá fora e mexendo nas coisas. E quando o sol começou a aparecer, a casa ficou em silêncio, mas eu esperei ficar um pouco mais claro antes de sair do quarto que eu estava. E quando eu saí, eu comecei a fazer uma ronda na casa, procurando por qualquer sinal que eles ainda estavam por lá. Mas acontece que nem sinal de que algo esteve lá eu encontrei. Eu fui até a cozinha e a janela estava aberta de novo. Acho que foi por ali que aquelas criaturas entraram e depois saíram. Mais tarde, quando eu voltei do trabalho, eu procurei na casa inteira e não encontrei nada. E antes de ir dormir, eu fui ter certeza de que todas as janelas da casa estavam bem fechadas. E naquela noite, nada aconteceu. Bem, no final da semana, eu não pude ir à praia, pois um colega de trabalho sofreu um acidente e eu precisei cobrir o seu turno da noite no final de semana. E o que para mim foi um alívio, pois trabalhando à noite, eu só voltaria para casa durante o dia. E na madrugada de sábado para domingo, eu estava no trabalho e algumas pessoas do turno da madrugada estavam contando histórias de terror. Estávamos em 4 pessoas ali no estacionamento da empresa, lugar onde alguns iam para fumar ou ficar ali à toa tomando um ar, já que no turno da madrugada não se tinha muito o que fazer ali. Eu contei para a galera ali o que tinha ocorrido comigo na madrugada de terça para quarta-feira. E foi quando um dos rapazes que estava ali, ele disse o seguinte: "Ora, o que você viu foi um Skinwalker." "Skinwalker? Que diabos é isso?" Eu perguntei. "Skinwalker é uma criatura também conhecida como troca-pele. Ele pode assumir a aparência de pessoas ou animais. Ele tem que fazer isso constantemente, já que não tem um corpo físico. E se ele foi até a sua casa, significa que está observando você e a sua família há algum tempo. Bem, para você se livrar de um Skinwalker, primeiramente, você nunca pode dizer o seu nome, pois isso o atrai de qualquer forma. E segundo, se ele está na sua casa, não é à toa. Alguma coisa o está atraindo. Descubra o que é e se livre disso. Olha, Skinwalker são criaturas que pertencem ao folclore do povo navarro, uma tribo de índios norte-americanos muito antigo. Agora, o que essas criaturas fazem aqui na nossa cidade, eu não faço ideia." No domingo à tarde, quando a minha esposa chegou, eu fui ajudá-la a retirar as malas do carro. E ali, na porta da minha casa, estava o mesmo cão negro sentado. Ele parecia procurar com os olhos algo dentro da minha casa. A minha casa tem o portão de grade que dá para ver a rua, ou quem está na rua vê parte de dentro do terreno. A casa tem a área na frente, que fica paralelo com a garagem e o jardim, e aos fundos, especificadamente no quintal, tem um mato meio alto. Eu pedi à minha esposa e aos meus filhos que esperassem dentro do carro. Em seguida, eu abri o portão e chamei aquele cão. Ele veio correndo e entrou,
Ele foi muito rápido na direção do mato do quintal, e eu pude ver o vulto de alguma coisa que ele perseguia entre os matos. Aquilo era muito rápido. Aquela coisa pulou o muro que dava para um terreno baldio. O cão voltou e passou por mim muito rápido. Ele virou a rua e foi na direção do lote baldio que fica na rua de trás da minha casa. Eu perguntei à minha esposa se ela viu aquilo, e ela disse que parecia que o cão havia acuado algum macaco e ela só viu o vulto daquilo pulando o muro muito rápido, mas não pôde definir o que era. E eu não contei a ela nada do que eu vi naquela noite. Bem, semanas depois, eu descobri que o meu filho mais velho estava lendo sobre skinwalkers e encontrei em seu quarto até rituais de como atrair um skinwalker. Eu o chamei e contei a ele o quanto aquilo era perigoso e o que tinha acontecido comigo. Ele acreditou e, muito assustado, ele concordou comigo. E logo damos um fim em tudo que ele tinha sobre skinwalker. Bem, tudo que eu tenho a dizer a vocês é que jamais pesquisem sobre essa criatura e evitem até falar o seu nome, pois até mesmo isso pode atraí-los. Boa noite. O que vou contar aqui para vocês não é apenas um conto ou uma história inventada. O que vou contar aqui aconteceu sim comigo, quando eu tinha por volta de 16 anos. Na época, eu morava em Cornélio Procópio, no Paraná, com minha mãe e minha avó. Minha avó sempre manteve a tradição de não comer carne na Sexta-feira Santa, e assim nos alertava a fazer o mesmo. E assim fazia todos os anos, mesmo julgando ser uma tarefa difícil. Naquela época, era bastante lei as pessoas não comerem carne na Sexta-feira Santa. A única carne que elas comiam era um peixe. Não sei o qual motivo, pois peixe continua sendo carne. Uma certa Sexta-feira Santa, minha avó me deu 50 cruzeiros para que eu fosse no açougue comprar peixe. Mas na ida, eu encontrei algumas amigas no caminho e parei para colocar a fofoca em dia. Minhas amigas me convidaram para irmos ao cemitério à noite com alguns garotos para beber e contar histórias de terror. Me arrepiei mesmo antes de ir, mas topei sim e combinamos de sair às 8 horas. Provavelmente só voltaríamos lá para as 1 hora da manhã. Fiquei ali conversando com as garotas e esqueci de ir no açougue, que por sinal já estaria fechado, pois era quase meio-dia. Devido ao feriado, o açougue fecharia logo. Me apressei e consegui chegar a tempo, porém os peixes já haviam se acabado. Então resolvi levar carne mesmo, pois na Semana Santa o preço da carne cai muito e realmente estava muito barato. Então levei 1 quilo de linguiça de porco e 1 quilo de pernil. Fiquei contente por comprar carne tão barato. Tinha certeza que minha avó também ficaria feliz. Mas não foi isso que aconteceu. Minha avó me passou o maior sermão e disse que comeríamos só arroz e feijão. Então eu disse a ela
que eu não acreditava nas suas coisas de crente bobas. Então, minha avó séria disse que eu não acreditava, eu poderia comer à vontade. E assim ela fez. Preparou o almoço e preparou a carne que eu havia comprado. Os meus tios e meus primos estavam ali para almoçar, mas ninguém sequer tocou na carne. Eles comeram apenas batatas e ovos. Mas eu pensei, se eles não querem, problema é deles. Sobra mais para mim. E comi carne à vontade. Todos me olhavam com espanto, mas eu não estava nem aí. Mais tarde, por volta das 19 horas, fui me arrumar para sair com minhas amigas. Minha avó disse que eu estava brincando com a sorte e que ela não me aconselharia sair com aquelas meninas àquela hora, mas ainda mais na sexta-feira santa. Eu disse que não ia sair, mas só esperei minha avó dormir e fui. Saí na calada da noite. As meninas já me esperavam no portão de casa. Lá fomos nós. Estava eu e mais 2 amigas e mais 3 garotos. Cada um ficou com um. O garoto que eu estava não era lá essas coisas, mas eu não tinha opção. Eu ficava com ele ou segurava a vela. Estávamos bebendo vinho barato. Nada demais que nos deixassem bêbadas. Mas eu consegui ver algo que me gelou todinha. O cemitério estava totalmente escuro. Havíamos pulado o muro para entrar e a única luz que tínhamos era das lanternas que os meninos haviam levado. E eu pude ver logo adiante um par de olhos amarelos me vigiando ao longe. Bem mais adentro do cemitério, e aqueles olhos brilhavam e se escondiam atrás do túmulo. Falei com os meus amigos. Eles apontaram as lanternas, mas não viam nada. Logo que eles tiravam a lanterna, aquilo aparecia, mas ninguém estava vendo, somente eu via. Comecei a tremer e minhas amigas perguntaram se eu queria que eles me levassem embora. Eu disse que não, pois elas já estavam chapadas e iam fazer muita zoada na rua e em frente da minha casa. Minha avó iria acordar e eu estaria encrencada. Então pedi ao garoto que estava comigo para me levar até em casa. Ele se chamava Vicente, mas era conhecido no colégio como Vicentão, por ser mais forte e corajoso. Então pulamos o muro e voltamos para casa. Vicentão estava me levando na garupa da bicicleta dele. Passamos por uma estrada que só tinha terra e mato para cortar caminho. Pelo menos na estrada tinha luz. Eu sentia que havia algo me perseguindo, pois conseguia ouvir o mato se mexendo, e quando eu olhava de volta, tudo ficava em silêncio. Eu cheguei a falar com Vicentão, mas ele dizia se tratar do vento, e antes que ele pudesse terminar de dizer isso, aparecia um senhor no meio da estrada. Era um senhor negro e corcunda. Esse senhor perguntou se não nós tínhamos fumo ou bebida para dar para ele. Vicentão disse que não tinha e que só queríamos seguir nosso caminho em paz. Então aquele senhor virou e disse: "Vocês estão mexendo com coisa errada, coisa de outro mundo." Quando ele terminou de dizer isso, eu pude perceber que aquele senhor não tinha braços. A manga de sua camisa estava vazia e também que suas pernas estavam uma colada na outra. E em seguida, aquele senhor se jogou no chão e saiu rastejando para o mato como uma cobra. Então deu um grito e caiu para trás com a bicicleta me derrubando junto. O covarde pegou a bicicleta e saiu correndo, gritando, e me deixou para trás. Eu corri o mais rápido que pude, mas não consegui alcançá-lo. Logo eu saí da estrada de terra e entrei na estrada de calçamento. Estava a 3 quarteirões da minha casa, então parei de correr, pois já estava sem fôlego. Passei por uma rua com um terreno baldio
e comecei a ouvir uivos vindo desse terreno. Acreditei se tratar de um cachorro. Logo em seguida, vejo um casal passar correndo por mim, fazendo o sinal da cruz. Eu continuei meu caminho, pois achei já ter visto de tudo. Mas como eu estava enganada, pois o pior ainda estava por vir. Da janela de uma casa, uma senhora gritou: "Corre daí, menina! Olha o lobisomem atrás de você!" E fechou a janela em seguida. Olhei para trás e vi um ser monstruoso. Parecia uma mistura de cachorro com gorila. E tinha os mesmos olhos amarelos que vi no cemitério. Aquilo começou a fazer um som muito estranho, similar a um porco relinchando. Aquilo veio em minha direção e eu corri, mas corri muito mesmo. Não sei de onde tirei tanta velocidade. Eu era meio gordinha e nunca me achei capaz de correr isso tudo. Eu já estava perto de casa, mas para minha infelicidade, a luz da rua foi embora. Não havia uma gota de luz sequer na rua. Quando se está em um lugar aberto e iluminado, e essa iluminação vai embora de repente, leva um tempo para o lugar se iluminar pela luz da lua e das estrelas. Eu não vi um palmo na minha frente. Comecei a chorar e a gritar por socorro. Enquanto eu passava correndo e gritando, os cachorros das casas, que obviamente deveriam latir por tamanho alvoroço, eles ficaram grunhindo e uivando. Quando cheguei na rua da minha casa, que era uma rua bem grande, ainda tinha luz nos postes, mas só foi eu entrar na rua que começaram a se apagar uma por uma. Cheguei em casa desesperada, gritando minha avó para abrir o portão. Minha avó levantou desesperada, e quando viu a criatura vindo em minha direção, minha avó, que era muito devota, repreendeu aquilo. Logo se virou de costas e foi embora. No outro dia, minha avó só passou um sermão e me deixou de castigo por uma semana por desobedecê-la. Mas ele não estava ligando, pois com certeza eu não iria sair de casa mesmo. A partir desse dia, eu nunca mais duvidei da minha avó e passei a ouvi-la sempre. Fui uma neta obediente e cuidei dela até o fim de sua vida, já que nenhum dos seus outros filhos faziam isso. Alguns anos depois, minha avó faleceu e até hoje sinto sua falta. E esse relato quero dedicar a ela, a avó mais incrível de todas, a Dona Marlene. Boa noite. Boa noite. Sou inscrita no canal e decidi que irei compartilhar o relato sobrenatural que aconteceu com meu tio há mais ou menos uns 20 anos atrás. Meu tio trabalhava em um povoado que se encontra no município de Batalha, em Alagoas. Ele relata que um dia às 4 horas da manhã estava indo trabalhar, como era de costume fazer todos os dias. Para ele, era mais um dia normal como qualquer outro. Ele conta que trabalhou o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Só que tem um porém. Para ele chegar até o seu trabalho, ele tinha que atravessar um rio de um lado da margem para o outro lado e passar por uma estrada estreita que possui mato de um lado e do outro. E ali perto possuía uma capelinha de oração. E nessa estradinha não tem luz até hoje, o que significa que para voltar para casa era sempre numa escuridão total. Ele chegou na roça e começou a trabalhar. Fez um fogo de lenha para fazer a boia
e logo em seguida chegou outros trabalhadores ali. Eles começaram a prosear e a limpar os matos ao redor e ficaram ali na roça o dia todo. Eles pegavam trabalho das 5 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Acabando o horário do serviço do meu tio, ele passou na minha casa para prosear e tomar um cafezinho. E por ali ficou. E as horas foram passando. Quando ele se deu conta, já era por volta das 8 horas da noite. Ele se despediu de mim e seguiu seu caminho a pé para chegar até a sua casa. Ele conta que quando ia passando pela estradinha, enxergou algo que estava lhe acompanhando por dentro do mato. Ele continuou andando e aumentando seus passos. Ele relata que depois de uns 2 minutos andando e ouvindo um barulho do mato mexendo, de repente, um cão negro saiu de dentro do mato e parou em sua frente. Ele imediatamente puxou a sua faca e começou a brigar com aquele bicho. Ele conta que a criatura lhe dava patadas e ele caía no chão, mas levantava e ia para cima do bicho novamente. Ele conta que sabia que se não se defendesse, aquele bicho ia devorar ele por inteiro. Então, ele lutou na esperança que conseguisse sair vivo. Ele conta também que naquele momento, um homem grita dentro de uma casa que havia ali dentro: "Deita no chão, moreno." Meu tio já estava todo machucado e quase sem forças. Fez o que aquele homem mandou e deitou-se. Logo em seguida, aquele bicho enorme se afastou do meu tio e ele continuou deitado com a peixeira para cima e via aquela criatura o rodeando. Conta também que aquele bicho tinha um fedor enorme de carniça, um fedor de podre insuportável, até que aquele cão desiste de tentar matar ele e vai embora. Ele continuou deitado no chão por volta de 1h30. Ele estava fraco demais e muito machucado para levantar e sair correndo, até que o homem que havia gritado para ele deitar abre a porta de sua casa e manda meu tio correr para sua casa. E então ele correu. Sobre a luz do candeeiro que havia na casa, meu tio encontrava vários arranhões e muitos machucados pelo seu corpo. E perguntou àquele homem como era que ele sabia que aquele bicho não iria me atacar se ele ficasse deitado no chão. E então ele respondeu que aquelas criaturas têm medo que o homem acerte o umbigo deles, pois isso é fatal para aqueles bichos. Meu tio o questionou onde ele tinha aprendido aquilo. E então ele disse: "Foi meu pai que me ensinou antes de falecer, que esses bichos que correm por maçonaria têm medo de que o homem acerte o seu umbigo. Agora, eu trouxe um cobertor para você se deitar até o dia amanhecer." Meu tio estava todo machucado e não iria conseguir ir para casa, então dormiu ali naquela casa. Logo no amanhecer do outro dia, minha família, preocupada com meu tio, resolveu procurar ele nos lugares por perto. Os 2 filhos mais velhos dele e o meu outro tio saíram à procura juntamente com o meu avô. Eles procuraram onde meu tio trabalhava e não o encontraram. Então resolveram fazer o caminho que o meu tio fazia todos os dias para voltar para casa e perguntar se alguém tinha o visto. Até que chegaram na casa do senhor que tinham abrigado meu tio e lá encontraram ele. Meu tio logo contou todo o ocorrido e eles o levaram para casa de volta. Em casa, as mulheres ajudaram meu tio com os machucados e ele ficou curado. Desde então, ele e meus outros tios e meus primos ficaram todas várias e várias noites de tocaia, tentando pegar aquela maldita fera. Porém, eles nunca mais viram aquele bicho.
e ninguém que conhecemos viu aquela fera por ali novamente. Depois de muito tempo, resolvi compartilhar com vocês do canal, pois é algo bizarro, mas tenho certeza que aquilo era um lobisomem que atacou meu tio. Boa noite. Há alguns anos atrás, em julho de 2002, para ser mais exato, eu levei a minha esposa e a minha filha de 6 meses para a casa da minha mãe no interior de São Paulo, cerca de 90 quilômetros de São Paulo capital, para que a minha esposa pudesse ajudar a minha mãe a empacotar as coisas pessoais dela, antes que o pessoal da empresa de mudança viesse levar os móveis dela. Ela tinha colocado a casa para vender, para poder comprar um apartamento em São Paulo, para poder ficar mais perto dos netos dela, meu sobrinho e a minha filha, que tem cerca de 1 ano de idade de diferença. Nós passamos o final de semana numa boa, mas na segunda-feira eu tinha que trabalhar. Então me despedi da minha filha, da minha esposa e da minha mãe e peguei a estrada para voltar para São Paulo. Já era noite e eu estava vindo numa boa, a uns 120 km por hora, com a estrada quase completamente vazia. Quando eu cheguei perto de uma ponte, então diminui um pouco a velocidade, já que a via estava um pouco molhada. Havia chuviscado fazia um tempinho, e algum vento lateral poderia atingir o carro e fazer ele deslizar pela estrada. Afinal, eu quero ver a minha filhinha crescer saudável e com o pai do lado. Quando meu carro diminuiu para uns 70 ou 60 km por hora, por acaso eu estava com o farol alto ligado, já que não via ninguém no sentido contrário. E essa parte da estrada não tem iluminação nenhuma, então estava escuro feito um breu. Eu já estava quase na metade da ponte. Um animal, ou o que quer que fosse, pulou do meio do mato para a pista na outra ponta da ponte e começou a atravessar a via. O jeito que ele andava era bem peculiar. Andava com as costas arqueadas e com a cabeça baixada para frente, no meio dos ombros. Era meio cinzento e a pele parecia viscosa e não tinha pelos. Não tinha cauda ou rabo. Eu pisei no freio para dar mais tempo para ele atravessar, já que era bem grande, e se eu batesse nele, poderia causar um acidente grave. Assim que ele atravessou as 2 vias e chegou na barreira que divide as pistas, ele parou e ficou de pé, se apoiando nas patas de trás. Ficou parado assim como um canguru ficaria e olhou em volta. Ele encarou os meus faróis como se estivesse hipnotizado por alguns segundos. As patas da frente eram compridas o bastante para encostarem nos seus joelhos. Os olhos dele refletiam os meus faróis, assim como os olhos de qualquer cachorro ou ato refletiriam. Só que eram reflexos verdes. A essa altura eu já estava uns 30 metros dele, e foi então que eu notei como as costas dele eram. Era como se a coluna fosse exposta. Ele tinha uma corcunda, e enquanto estava de pé, parecia ter uns 1,65 m de altura. Eu estava a uns 20 metros quando ele pulou a barreira para o outro lado e começou a atravessar. Essa hora eu tinha diminuído para uns 25 km por hora, quando um caminhão gigantesco que estava vindo na outra pista viu ele também.
Ele buzinou para ver se conseguia espantar a criatura, para fazer ela atravessar a pista mais rápido. E conseguiu. Ele saiu correndo e se enfiou no meio do mato do outro lado. Quando eu cheguei mais perto, já não conseguia mais ver ele. Mas eu sei que aquilo não fazia parte da fauna local ou de qualquer outro lugar que eu conheça. Eu falei para todos os meus amigos sobre o que vi e todos falaram que era um cachorro grande no meio do mato, que fica em pé nas patas de trás e pede comida para carros que passam a 100 km por hora? Bem, esse é um cachorro bem corajoso. Todos os outros que eu vi, assim que veem um carro, enfiam um rabo no meio das pernas e simplesmente fogem. O que quer que tenha sido, me assustou um pouco quando eu vi, e eu ainda estou tentando descobrir o que era. Até agora, a internet não me esclareceu nada. Se alguém tiver uma ideia do que pode ter sido, mande para nós. Você pode deixar o seu comentário aqui nesse vídeo. Olá! Antes de contar a minha história, eu vou falar um pouquinho sobre mim, certo? Ok. Agora eu tenho 18 anos, mas quando isso aconteceu eu tinha 11. Ou alguma coisa perto disso. Talvez mais velha, mas não importa a idade que eu tinha. Eu me lembro como se tivesse acabado de acontecer. Bem, o que eu vou dizer agora não foi escrito para impressionar ninguém, mas é simplesmente o que realmente aconteceu. Se você acredita ou não, não me importa muito, mas eu sei que alguns de vocês acreditarão. A minha família, minha mãe, meu irmão e minha irmã, mais novos, e eu, estávamos morando com os meus avós já fazia alguns anos. Nós tínhamos saído da nossa antiga casa por causa de uma terrível infestação de ratos que não importava o que tipo de veneno. A minha mãe tentou muita coisa forte. Você colocava, não adiantava. Cada vez tinha mais ratos em casa. A minha mãe, que sempre quis ter uma casa dela para ela poder decorar e arrumar do jeito que ela quisesse, procurou e procurou. Ela nunca achou nada que servisse. Ou estavam muito caras, ou não eram grandes o suficiente para todos nós, ou estavam caindo aos pedaços. Finalmente ela achou o que queria: uma casa com espaço suficiente para todos nós e um preço bem acessível. Ela pagou a entrada na casa e estávamos felizes da vida por ter arranjado uma casa própria. A casa estava realmente impecável, mas por algum motivo só nós queríamos ela. Ninguém mais mostrou interesse. Depois que todos nós mudamos para lá, sendo as crianças curiosas que nós éramos, nós perguntamos por que estava tão barata. Ela simplesmente respondeu com toda a ingenuidade e honestidade do mundo: foi barata porque o antigo dono, que morava aqui, acabou partindo dessa para melhor dentro da casa. Nenhum de nós acreditava em fantasmas, e ninguém sabia o motivo dele ter partido. Então parecia apenas que era sorte nossa. Nós fizemos amizade com as crianças da área e tivemos muitas aventuras de crianças, geralmente indo aonde não deveríamos ir, achando que éramos algum tipo de grande aventureiro. Demorou uns 2 ou 3 anos até que as coisas estranhas começassem a acontecer. Eram coisas pequenas que às vezes até passavam despercebidas, mas bem estranhas. Todos os armários da cozinha abriam sozinho e se fechavam, e faziam isso a tempo inteiro. Não era rápido e violento feito nos filmes de terror, mas faziam isso bem devagar, como se já estivessem velhos demais para ficarem quietos. Então a minha mãe chamou um marceneiro para consertar os armários, mas ele falou que não tinha nada de errado com eles. Então, com o tempo, nós simplesmente passamos a ignorar isso e convivíamos com eles, fazendo isso numa boa, nunca pensando que poderia ter um fantasma lá fazendo isso. Então a porta da frente começou a fazer isso.
Nós víamos a maçaneta girar e a porta abria. Nós pensamos que a maçaneta poderia estar quebrada, e ela não fazia isso quando a porta estava trancada. Então acabamos ignorando isso também. Esse fantasma devia estar bem irritado com a nossa ignorância em perceber ele, mas ele continuou tentando. A porta do quarto do meu irmão mais novo fazia a mesma coisa, e ele tinha uns 6 anos, então isso acabou assustando ele. Ele achou que o bicho-papão queria pegar ele. As portas que mais faziam isso eram a porta do quarto da minha mãe, a porta do quarto do meu irmão e a porta do banheiro. Mas apesar de tudo isso, nós levávamos uma vida normal, com os nossos armários e as nossas portas que abriam e fechavam o tempo todo. Então coisas mais assustadoras começaram a acontecer. Eu me lembro de estar dormindo no quarto da minha irmã, na cama debaixo do beliche dela, e acordei com a minha mãe gritando. Eu pulei da cama, acordei a minha irmã, e então nós duas fomos pegar o meu irmão e falamos para ele vir junto com a gente. Quando nós 3 chegamos no quarto da minha mãe, o namorado dela, que vira e mexe passava um tempo com a gente, estava parado na porta, perguntando para ela o que estava acontecendo. A minha mãe estava sentada na cama e gritando: "Tem um homem aqui em casa! Vá pegar ele, Marcos! Ele quer acabar com os meus filhos!" Então ela ficou quieta e olhou para o pé da cama dela com uma expressão estranha na cara. "Aonde você viu ele?" O Marcos, namorado dela, perguntou. "Ele estava no pé da minha cama, estava tentando falar comigo, mas aí eu comecei a gritar e a jogar as coisas nele, mas nada acertava ele, e então ele sumiu." O Marcos olhou para a cara dela e falou que ela estava ficando louca. E eu falei para ela que provavelmente ela estava tendo um pesadelo, o que não era nada demais, e ela concordou comigo, mas na verdade eu acreditei nela, só tinha falado aquilo para acalmar os ânimos. Na manhã seguinte eu perguntei para ela como o homem que ela tinha visto se parecia, e ela não falou e se recusava a falar sobre o assunto, e eu achei que isso era muito estranho, mas na hora eu nem tinha imaginado que poderia ser o antigo dono da casa que ela tinha visto. Alguns dias depois o telefone tocou e eu atendi, mas ninguém falava nada do outro lado. A única coisa que eu ouvia era a respiração de uma pessoa. "Alô?" E continuava só respiração. Quem é? Você quer falar com a minha mãe?" Eu perguntei. A respiração foi ficando mais alta e quem quer que fosse desligou. A minha mãe estava no banho e perguntou quem era e eu falei o que tinha acontecido. Ela falou para os meus irmãos e eu não atendermos o telefone e perguntou para alguns vizinhos se eles tinham visto alguém seguindo os filhos dela. A minha mãe é bem paranoica quando se trata da gente. O telefone continuou tocando por mais algum tempo e finalmente a minha mãe perdeu o controle e começou a gritar e a xingar no telefone, ameaçando chamar a polícia. 2 dias depois se passaram sem o telefone tocar, mas então alguém bateu na porta de casa. A minha mãe perguntou quem era, mas não teve resposta alguma. Então ela abriu a porta. Era um cara com cabelos loiros, começando a ficar brancos e olhos azuis, como uma camisa branca e uma calça marrom. "Onde está o João?" ele perguntou enquanto espiava dentro de casa. "Não mora ninguém aqui com esse nome." "Você está na casa errada." A minha mãe ia fechando a porta, mas ele segurou a porta aberta com a mão. Essa é a casa certa." Ele falou firmemente, mas de um jeito educado. Eu sei disso porque eu estava perto da porta vendo tudo. "Se você não for embora agora, eu vou chamar a polícia." A minha mãe falou. O homem simplesmente empurrou a porta com firmeza, mas educadamente, até ter espaço para ele colocar a cabeça para dentro da casa. E então ele começou a gritar: "João! Cadê você, João? Eu sei que você está aí."
A minha mãe ficou furiosa com isso. Ela empurrou ele com tudo e ele caiu no chão sentado. Então ela bateu a porta com violência e trancou. João não era o nome do cara que morava aqui antes da gente? Você devia ter falado com ele, que ele já havia partido há muito tempo. Eu falei, o nome do homem era João, e eu não sei como esse cara sabia o nome dele, mas eu acho que ele era um ladrão que queria roubar a gente. Mas você não precisa se preocupar com isso. Ela me fez um carinho e continuou lavando a louça. Eu saí de casa pela porta de trás e devagar fui indo até a porta da cozinha, mas não tinha ninguém por lá, nem no chão e nem sinal de que passou alguém por lá. Eu falei para o meu irmão mais novo e um amigo nosso, e nós três ficamos no balanço dele, tentando desvendar esse mistério. Depois disso, as ligações começaram de novo. Então, numa noite, aconteceu o que me fez começar a acreditar em fantasmas. Eu estava dormindo, mas então, do nada, eu acordei. E parado no meio do meu quarto tinha um homem. Ele era alto e estava vestindo um terno, como um advogado. O cabelo dele era completamente preto e era bem curto. E os seus olhos eram bem azuis. Eu podia ver ele claramente, como se ele estivesse no sol, apesar de já ter passado de meia-noite e o meu quarto estar escuro feito uma caverna. E eu ainda não pensava que era um fantasma. O meu primeiro pensamento foi: meu Deus, um ladrão! Eu tentei gritar, mas a minha voz não saía. E tudo que eu podia fazer era ficar sentada lá olhando ele. Ele sorriu para mim, estendeu a mão direita dele e falou. A voz dele parecia de uma pessoa normal. Não precisa ter medo. Eu não vou machucar você. É meio estranho, mas eu fiquei mais calma depois que ele falou isso, apesar da minha voz ainda estar falhando. Eu sou João. Qual o seu nome? Como se ele tivesse o controle da minha voz, eu consegui falar de novo, mas era baixa e calma. Meu nome é Ana. Ele sorriu mais ainda e então desapareceu. Em um momento ele estava lá e no seguinte não estava mais. Ele tinha sumido num piscar de olhos. Na hora eu recuperei a minha força e a minha voz. E então saí da cama e estendi a mão, tateando o ar onde o homem estava. Eu procurei pelo corredor, pela sala, pelos quartos, pela casa inteira, e não tinha mais ninguém por lá. Agora eu tinha 100% de certeza que eu tinha visto um fantasma. E eu tinha certeza que era a mesma coisa que a minha mãe tinha visto do lado da cama dela. Então, no meio da noite, eu fui até o quarto dela e expliquei o que tinha acontecido. Me fala como o homem que você viu se parecia. Eu fiz ela me contar antes que eu dissesse o que tinha visto. E adivinha o quê? Ela descreveu exatamente o homem que eu tinha visto. Eu perguntei se era o João e ela fez que sim com a cabeça. Essa é a minha história. Eu não sei que é nada muito maravilhoso, assustador ou interessante, mas aconteceu de verdade. E por que ele resolveu se mostrar para mim? Eu não faço ideia. Vai ver que era porque todas as crianças, eu era a única que pensava que fantasma era algo inventado pelo meu avô para me assustar. Eu já passei por um outro encontro, mas essa é outra história. Muito obrigado por ouvir o meu relato e tenham uma boa noite.